iniciarmos o nosso culto de adoração ao nosso Deus dessa noite, convido os irmãos assentados mesmos a cantarem o hino número 477, Canção da Vida. Obrigado pelos planos, grandes sonhos, especiais pra mim. Tu me guias nos caminhos desta vida, ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo, quando forte, quando fraco, ao meu lado estás. Agradeço, Pai querido, por ligar a nossa vida num só coração. Pai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos, especiais pra mim. Tu me guias nos caminhos desta vida, ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo, quando fraco tua força nunca falhará. Por tua graça, Pai, imploro transformar a minha vida em uma canção. Amém? Dando continuidade então à adoração ao nosso Deus, vamos entoar o hino número 90, ao som do CD, fiquemos em pé. A falar-me com amor, a divina voz de Jesus. Ó querido Filho, sou teu Salvador, deixa as trevas, vem para a luz. Desprezei o mundo e a Jesus me entreguei, nele todo o meu coração. Só então a paz celestial desfrutei, nele eu encontrei salvação. Hoje sua voz com ternura me diz: alcançaste pleno perdão. Diz a todos que eu te tornei
sua linda voz musical, salvo já na glória do eterno porvir, lá na pátria celestial, para o eterno lar afinal partirei, este mundo não me seduz. Com os santos anjos ali viverei, sempre ouvindo a voz de Jesus. Vamos ficar ajoelhados para uma oração. Nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, nós queremos te agradecer pela oportunidade que nos dás agora de estarmos aqui na tua igreja, na tua casa de oração para te louvar. Agradecemos por todas as bênçãos recebidas até aqui e pela companhia constantemente do Espírito Santo e dos teus anjos em nossa vida. Pedimos uma bênção especial agora para cada pessoa, para cada irmão, para cada visita que veio aqui à noite. Que todos nós saímos daqui com o forte desejo de nos prepararmos para a volta de Jesus. Abençoe também a pessoa que vai cantar. Abençoe também ao pastor Jonas que vai estudar conosco a Bíblia daqui a pouco. Que ele seja um instrumento poderoso vindo dos céus e que traga uma mensagem poderosa aos nossos corações. Essas são bênçãos que pedimos e as agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós teremos agora uma música especial através do William para a honra e glória do nosso Deus. E em seguida, a música, o pastor Jonas, é o pastor desta igreja, ele vai estudar a Bíblia conosco. São especiais, são tesouros da vida, são dons que vêm dos altos céus, pra mim e pra você. Mas no tempo em que estivermos juntos, falemos de Jesus e do amor que nos tem demonstrado, vindo aqui morrer numa cruz. Eu quero amá-lo mais, cada dia em meu viver. Quero amá-lo e de coração, e quero pronto estar. Quando tudo aqui findar, eu quero ir a Cristo e o abraçar. Eu oro por você, para que possa amá-lo mais. As horas vão passando, o tempo nunca para, a vida certamente vai chegando ao seu final. Quando este mundo alcançar seu fim,
veremos a Jesus. Será que ele dirá então: este é um servo fiel? Eu quero amá-lo mais, cada dia em meu viver. Quero amá-lo e de coração, e quero pronto estar. Quando tudo aqui findar, eu quero ir a Cristo e o abraçar. Eu oro por você, para que possa amá-lo mais. Eu quero amá-lo mais, cada dia em meu viver. Quero amá-lo e de coração, e quero pronto estar. Quando tudo aqui findar, eu quero ir a Cristo e o abraçar. Eu oro por você, para que possa amá-lo mais. Eu oro por você, para que possa amá-lo mais. Amém. Boa noite, amigos, boa noite, irmãos. Muito obrigado, William, por esse hino tão bonito. Que possamos ter esse amor verdadeiro em nosso coração, aguardando através desse sentimento tão lindo a volta de Jesus. Como foi o domingo de vocês? Meu amigo Zé Alves aqui, que bom vê-lo. Que Deus abençoe. Como foi o domingo de vocês? Tudo bem? Comeram bastante churrasco, aquele filé da Superbom bem gostoso. Conhece aquele churrasco da Superbom? Aquela fatia que você põe assim na brasa, e é uma beleza. Quantos amigos estão nos visitando hoje? Deixe-me ver. Visitantes, vocês já são da casa, já não são mais visitantes. Que bom vê-la. Tudo bem? Saudades. Obrigado. Deixa eu dar um abraço. Meu amigo de internato. Quando amigo de internato se abraça assim, depois de quase 50 anos, prazer em vê-lo. Que Deus abençoe. Tudo bem? Que bom vê-lo. Alguém está nos visitando? Algum visitante? Aqui, eu tenho uma família inteira. Deixe-me ver, fique um pouquinho em pé. Deixa eu ver a família. A família em pé fica mais bonita. É pai, mãe e 3 filhos? É isso mesmo? Mas que família linda. Qual é o seu nome? Fala para mim. Maria Eduarda. Maria Eduarda? Quantos anos você tem? 7. Qual é o nome do papai? Eduardo. E da mamãe? Eliane. E daquele irmãozinho baixinho ali no colo? José. José. É uma família feliz? É? Então tá bom. Ela apresentou todo mundo. Vocês vieram de onde? São Miguel. E estão visitando hoje, passando por aqui, vão ficar por aqui, vão frequentar. Mas que bom, vinham a caminho e pararam aqui na igreja. Que bom que vocês pararam para estarmos juntos. Muito bonitinho esse baby. Olha que cara de moleque. Traz ele aqui um pouquinho para mim, vem cá. O pastor é incontrolável. Olha só, já vem batendo asa na... Olha só, gente. Olha que beleza, olha só. Eu vou vir até aqui mais para trás. Como que está a carinha dele, hein? Não tem uma carinha de moleque? Ou é impressão minha? Olha aqui, Eduardo. Hã? Olha só, ele está apertando meu braço aqui do lado, que é uma beleza. Coisa mais linda. Gente, que Deus abençoe. Que Deus abençoe a família. É uma alegria muito grande tê-los aqui, tá bom? Me empresta ele só mais um pouquinho. Qual a família você... Não, vocês não são vizinhos. Não.
Aqui, boa noite, tudo bem com a senhora? Qual é o nome da senhora? Já veio umas 5 vezes. Prazer em revê-la. Qual é o nome da senhora? Ana, que Deus abençoe. Muito prazer, viu? Amém. Tudo bem? Qual é o seu nome? Ana aqui e Ana Paula ali. Tudo bem, Ana Paula? De onde você é? Engenheiro Goulart, está nos visitando. Prazer em vê-la. Que Deus abençoe, viu? Amém. Mais um. Opa, tudo bem? Qual é o seu nome, meu amigo? Eric. Tudo bem, Eric? Você conhece essa família aí? Essa família, são amigos? São amigos. Prazer em vê-lo, Eric. E você veio, convidado, aceitou. 4ª vez. Estava procurando a igreja católica do outro lado, não encontrou, estava fechado e veio aqui. Prazer em vê-lo, Eric. Que Deus abençoe. A alegria é muito grande recebê-lo. Que Deus abençoe. Tem mais visitante aqui? Aonde? Você é visitante? Exato. Qual é seu nome? De onde você é, Vanessa? Tatuapé. Então você conhece meu filho, Alexandre, que é o diretor dos jovens, lá da escola jovem. É, meu filho. É, prazer em ver vocês. Neto lindo e uma neta linda. Obrigado. Que Deus abençoe. Prazer em ver vocês. Tudo bem? Posso ficar com ele? Só que eu não vou aguentar, então. Ele está todo faceiro aqui, né? Olha só o sorriso dele, que lindo. Olha só, com os dentinhos embaixo. Que Deus abençoe. Irmãos, é uma alegria muito grande nos reunirmos hoje para estudarmos a palavra de Deus. Eu quero ver se esse garoto vai olhar para mim. Vamos ver se... Eu passei o acampamento todo tentando ganhar esse menino. Oi? Tudo bem? Ainda não consegui, está difícil. Ah, ele fez assim. E olha lá, ó, fez assim embaixo do dedo. Eu gostaria, nesse momento, de dar sequência ao assunto de ontem. Ontem nós estudamos o livro de Jó, fizemos um apanhado do primeiro capítulo e fomos até o capítulo 42. E, diante de vários comentários que foram feitos a respeito do assunto do livro de Jó, eu gostaria, nesta noite, de dar uma sequência ao assunto de ontem, abordando uma outra vertente muito importante, mas partindo do livro de Jó. E, antes, porém, o nosso departamental de publicações está aqui. Eu passei, cumprimentei-o a largo. Vem aqui, a igreja não te conhece ainda totalmente. Ele começou o ano passado. Diga para a igreja qual o seu nome, de onde você vem e o que você pretende. Aí é o jogo duro. Pastor, eu tenho frequentado aqui já alguns cultos, raramente, mas eu sou o pastor Edson Vicente, venho da Associação Paulistana e pretendo contribuir ao máximo para a pregação do Evangelho nesse território. Amém. E você e a sua família vão ser membros aqui da igreja. Sim, sim. Aleluia, Deus seja louvado. Prazer em ver você. Que Deus abençoe. Abra sua Bíblia em Jó capítulo 2. Jó capítulo 2. E vamos tecer alguns comentários sobre esse capítulo, fazendo uma rápida retrospectiva do capítulo 1 analisado ontem. Porém, vamos orar, pedindo a bênção de Deus. E antes da oração, eu quero dar o meu abraço para os internautas, os amigos que estão nos assistindo pela internet. Que Deus te abençoe. Que Deus esteja em sua vida. Quero lembrar você, internauta, e aqui os amigos, que sábado que vem nós estamos começando uma semana de mordomia cristã com o pastor Roberto Conrad, que vem do Rio de Janeiro e vai passar a semana inteira aqui em Vila Matilde, desde sábado 23 até sábado, dia 2 de fevereiro. Ele vai passar a semana inteira aqui conosco na igreja. Então você também é convidado para estar conosco, né? De 27 do 2 a 2 do 3. E dia 23 do 2 a 2 do 3, não é? É isso? E dias 24 do 2 a 1 do 3 às 20 horas. Então é o seguinte, sábado 23 de fevereiro e sábado dia 2 de março, 9 horas. Domingo, a partir do domingo 24 do 2
até sexta, que vamos ter a Santa Ceia, dia 1/3, sexta-feira, e ali está a fotografia do pastor Roberto Conrad, um homem de Deus que tem uma experiência maravilhosa, vai estar. Parabéns ao Media Center pela propaganda já pronta. Parabéns, que Deus abençoe. Vamos orar pedindo a bênção de Deus por esse estudo. Querido e bom Deus, obrigado por tua palavra. Seguramente temos instruções importantes para a nossa vida. Permita, ó Pai, que estejamos com a nossa mente totalmente esvaziada, com o nosso coração aberto, a fim de entendermos e aceitarmos o teu plano através da Bíblia para a nossa vida nesta noite. Perdoe os nossos pecados, que nada interfira ouvirmos a tua voz e que o Espírito Santo esteja em nosso meio, atingindo o nosso coração, realizando o grande milagre da reforma, de vida, da transformação, e saiamos daqui animados com o poder do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. No capítulo 1 de Jó, uma rápida retrospectiva de ontem, nós vamos encontrar que o Senhor, certo dia, no versículo 6, Jó, capítulo 1, versículo 6, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desvia-se do mal. Ontem nós analisamos claramente a presença do mal em nosso meio. Infelizmente, existe. A presença do mal através de Satanás e de seus anjos existe. E nesse diálogo entre Deus e Satanás, por incrível que pareça, é algo que nós não conseguimos entender, como a própria Bíblia o apresenta no Evangelho de João, como sendo o príncipe dessa terra, mas que foi vencido na cruz, quando Jesus morreu na cruz, o príncipe do mal foi vencido. E nesse capítulo apresenta que Satanás teria dito para Deus: lógico que ele é bom, lógico que ele é temente a ti, é óbvio que ele se desvia do mal, é o homem mais rico do Oriente, poderosíssimo, filhos maravilhosos, uma fortuna em suas mãos, tire tudo dele para ver se ele não blasfema contra ti e abandona este Deus que ele aceita. E Deus permitiu que Satanás colocasse a mão na fortuna de Jó. Ele perdeu tudo, está aqui no capítulo 1. Todos os seus filhos, por acidentes, promovidos por Satanás, perderam a vida. Então, indo agora para o capítulo 2, nós lemos: e vindo outro dia, é outra ocasião, o mesmo encontro de Deus com Satanás. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, desviante-se do mal, que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão, Satanás dizendo a Deus, no versículo 5, estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé ao alto da cabeça. Duas questões importantíssimas nesses versículos que nós lemos. A vontade permissiva de Deus, porque Deus permite Satanás
atuar na sua vida e na minha vida. É um campo da teologia, do estudo da Bíblia, da palavra de Deus, que nós não temos resposta. Não há resposta. Vontade permissiva, porque Deus permite que o justo sofra. Um homem temente a Deus, reto, íntegro, de uma honestidade a toda prova, passa por momentos terríveis da sua vida, que ele não sabia da controvérsia entre Deus e Satanás a respeito dele. Então, ele perde seus filhos, morrem de acidentes os mais improváveis para aquela época, perde toda a sua fortuna e não blasfema contra Deus. Em outra ocasião, voltam novamente os filhos de Deus a mundos criados, onde o pecado não entrou, e a ciência cada vez se aproxima mais dessa realidade. E nós não estamos falando de extraterrestres, nós estamos falando de seres bizarros, com uma figura horrorosa. Não, nós estamos falando de mundos criados, onde há a perfeição e o pecado não entrou. Vieram diante de Deus novamente, e Satanás veio. E Deus perguntou: de onde você vem? Um segundo diálogo. Eu venho de rodear a terra, passear por ela. E nós lemos ontem em 2 Pedro, capítulo 5, versículo 7, eis que Satanás, vosso adversário, está ao redor, rodeando, como ele disse, rodeando a terra, está ao vosso redor, rodeando, buscando a quem possa tragar, como leão, rodeando, buscando a quem possa tragar. E dentro deste contexto, nós vemos Deus permitindo algo que nós não entendemos. Satanás tem poder para colocar no ser humano doenças. A Bíblia falou claramente, Deus permitiu a Satanás trazer um problema físico para Jó, que ele ficou com chagas, com feridas, da planta dos pés até a cabeça. E Deus disse, mas a vida dele você não toca. Isto é, ele também pode tocar na vida da pessoa, porque todas as mazelas do mundo, todas as guerras, todos os terremotos, todas as erupções vulcânicas, todos os acidentes que nós vemos aqui na Radial Leste, que nós vemos aqui na Marginal, onde todos os dias aqui em São Paulo morrem de 3 a 5 motoqueiros, fora outros que morrem atropelados, em várias partes do Brasil, do mundo, onde você está me assistindo. Todos os males que há são provenientes de Satanás. Agora você pode me perguntar, por que Deus permite? Deus não é amor? Deus não é longânimo em misericórdia, em beneficências para o ser humano? Por que Deus permite isso? Amigos queridos, que estão aqui na igreja e você que me ouve, há na Bíblia mistérios que nós não temos explicação. Eu vou citar 3. O mistério da iniquidade. Como em um lugar perfeito houve o pecado. O céu, um lugar perfeito. Como ali surgiu o orgulho e a vaidade de Lúcifer, que deram vazão ao pecado. Chamado de mistério da iniquidade. Não temos como explicar. É como uma planta que surgiu e brotou. Justificar requer aceitar. O mistério da encarnação. Como uma virgem, Maria, a mais pura das mulheres. Como ela pôde ficar gestante através do Espírito Santo? É chamado de o mistério da encarnação. Não há uma explicação. Porém, o maior de todos os mistérios é o mistério do amor. Como pôde alguém deixar a divindade, colocar-se da mesma forma que o ser humano, sentindo dores, tristezas, chorando, vertendo sangue dos seus poros e morrendo? A divindade não morre. Jesus era 100% homem e a sua divindade estava velada. Morreu.
Como pode alguém deixar as cortes celestiais e vir para a terra? É o mistério do amor. Não há explicação, nós não temos explicação. Da mesma forma, não conseguimos entender por que Deus permite a vontade permissiva de Deus. E a Bíblia é clara. Satanás, ele procurou trazer a Jesus dores inomináveis desde o seu nascimento. E ele venceu Satanás. E a Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós podemos vencer o mal resistindo através do poder da cruz. Quando Jó ficou com doença, com uma doença que era purulenta, chagas, feridas, que tornavam o corpo dele fétido, odor desagradável, que ele não podia ficar dentro de casa. E no capítulo 2 fala claramente que ele ficava com um caco de telha coçando aquelas chagas. E a esposa dele disse: amaldiçoa Deus e morra. Não que ela queria que Jó morresse, não que ela quisesse que Jó fosse um suicida, mas ela não suportava mais ver a angústia, a dor, a tristeza do seu marido. E ele disse: ainda que Deus me mate, nele confiarei. Fique com esta informação na mente. Satanás tem poder para trazer doenças. Se ele tem poder para trazer doenças, ele tem poder para tirar a doença. O que ele pôs, ele pode tirar. Venha comigo em Mateus 24. Em Mateus 24, no final do ministério de Jesus, Jesus começou o seu ministério com o Sermão do Monte. E o Sermão da Montanha está em Mateus capítulo 5, onde Jesus apresentou as bem-aventuranças, o Pai Nosso, falou que nós, os discípulos daquela ocasião, e nós somos o sal da terra, a luz do mundo. E Jesus terminou o seu ministério também com um sermão, chamado de sermão profético. E no sermão profético, ele estava no Monte das Oliveiras, à frente dele o templo de Jerusalém, suntuoso, bonito, e ele havia dito para os seus discípulos ali, não ficará pedra sobre pedra, sem que tudo seja derribado, arruinado, arrasado. E os discípulos perguntaram: quando isso vai acontecer? E que sinais teremos da sua vinda? Isso é, da segunda vinda de Jesus. E Jesus então começou o sermão profético. E no sermão profético, ele disse, no versículo 6, e ouvireis de guerras, de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, espécies, terremotos em vários lugares. Eu estava ouvindo agora o noticiário vindo aqui para a igreja, que o pronunciamento do presidente Obama nesse fim de semana trouxe uma alegria para os americanos. A mais longa guerra que os Estados Unidos estão envolvidos, que é no Afeganistão, os soldados serão tirados. Todos os soldados já foram tirados do Iraque em 2011, no final de 2011. E o Iraque hoje explodiu uma porção de bombas, matou muita gente, é nação contra nação, pessoas de reinos próximos levantando-se um contra o outro. E essa guerra do Afeganistão já dizimou a vida de mais de quase 3.000 soldados norte-americanos. É a mais longa guerra que os Estados Unidos estão envolvidos. Então, essa profecia diz: guerras, terremotos, inundações. Porém, Jesus repetiu 3 vezes uma preocupação antes da vinda dele. E essas 3 vezes que ele repetiu não foram sobre guerras. Ele não repetiu 3 vezes sobre terremotos, inundações. E quando há uma repetição em algum assunto, é porque ele é importante. Os pedagogos, os professores, sabem que a repetição é a base do aprendizado. Para você desenvolver devidamente para o aluno uma ideia, uma teoria, um aprendizado, você tem que repetir várias vezes. E Jesus repetiu no mesmo sermão a mesma coisa 3 vezes. Porém, a última parte dessa repetição de uma forma diferente. A primeira que ele fez está em Mateus 24, 5. Porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo,
e enganarão a muitos. No versículo 11: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. É quase a mesma repetição. Mas no versículo 24, do capítulo 24 diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora enganariam os escolhidos. O que são sinais e prodígios? São milagres. Sinais e prodígios são milagres. Então Jesus disse: antes da minha vinda, vocês vão ouvir falar muito de guerras, rumores de guerras. O que é rumor de guerra? Quando surgiu a Primavera Árabe, há 2 anos atrás, que depôs o presidente egípcio Hosni Mubarak, surgiram rumores. Ele era o mais próximo aliado aos Estados Unidos dos países árabes. Rumores. E os rumores tomaram corpo. Hosni Mubarak foi deposto, depois Muammar Gaddafi na Líbia, e assim foram outros países, e uma guerra civil intensa na Síria, que já dizimou mais de 20 mil civis, também dentro daquela Primavera Árabe. Mas Jesus continuou dizendo de terremotos. Temos muitos terremotos, maremotos, inundações. Mas por que ele repetiu? Cuide, antes da minha volta surgirão falsos cristos e falsos profetas. E se você não cuidar, até você como escolhido pode ser enganado, porque farão prodígios e sinais. Venha comigo um pouco, agora, em seu pensamento, para os shows televisivos que temos todos os dias na televisão, sobre curas. Todos os dias. As igrejas proliferam, aumentam cada vez mais, visando a questão de curas. E nós vemos pela televisão que a cura é feita e muitos líderes religiosos se aproveitam dos fiéis, apresentando a teologia da prosperidade, que não é bíblica. A Bíblia não diz: dê o seu carro para Deus que Ele vai te dar 2. Dê a sua casa para Deus que Ele vai te dar 5 casas. Dê o 13º salário para Deus que Ele vai te dar o 14º, 15º. Não, a Bíblia não fala isso. Deus não é um Deus de barganha. Ele não precisa do seu dinheiro. A Bíblia diz: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor. O que a Bíblia apresenta é o dízimo. Devolver a Deus o dízimo para sustentar a sua obra, o Evangelho. Para os irmãos e amigos terem uma ideia, os amigos que estão nos assistindo, eu sou pastor há 33 anos, eu sou sustentado pelos dízimos. Os dízimos sustentam a minha vida e eu tenho tempo integral para ser pastor. A Bíblia não diz que você, pastor, vai receber os dízimos, as ofertas, vai colocar no seu bolso e você vai ser um homem rico. Você vai andar em carro blindado, vai andar com escolta, você vai ser um multimilionário, você vai ter helicóptero, você vai ter mansões. A Bíblia não fala isto. Pelo contrário, normalmente os pastores que não têm por herança algum bem de raiz, ou por herança não ganham alguma coisa, têm uma vida modesta. E esses líderes religiosos dizem: venha à minha igreja, traga a sua doença que eu vou te curar. E a Bíblia diz: pelos seus frutos os conhecereis. A grande maioria passa por escândalos enormes, quando não financeiros, morais. O que acontece? O milagre é feito. É verdade. Que problema há em fazer milagres? Nenhum. Mas há um tempo bíblico dentro da profecia para os milagres. O milagre é feito, é verdade. E preste atenção nesta frase que eu vou dizer. O nome de Deus para o milagre é evocado. Eu invoco o nome de Deus. O nome de Deus é chamado, mas o poder é de outro anjo. Não é de Deus. Eu quero ler uma frase que eu anotei para os irmãos
entenderem melhor o que eu quero dizer. A frase diz o seguinte: a ira de Satanás e seu poder destrutivo, embora limitados por Deus a um certo grau, de uma forma que não entendermos agora, nunca pode ser subestimado. A ira e o poder de Satanás, limitados por Deus a um certo grau, que agora não entendemos, não pode ser esta ira e o poder subestimados. Ele existe. Mas de onde vem este poder? Se Satanás tem poder para colocar doenças, ele tem poder para tirá-las. Eu não quero dizer que todo milagre é oriundo do poder de Satanás. Não, eu seria leviano em dizer isto. Eu quero dizer que pessoas, líderes religiosos, não estou citando nenhuma denominação, nenhum líder religioso, mas líderes religiosos que balizam o seu ministério, não pregam profecias, não pregam sobre a volta de Jesus, não pregam sobre a mudança de comportamento. A pessoa pode continuar do jeito que for, mas vem à minha igreja que eu vou fazer um milagre em sua vida. Em contrapartida, você me deu o seu dinheiro. Isso não é de Deus. E se eu for para Apocalipse, capítulo 16, eu vou encontrar dentro da profecia, porque os dois livros proféticos principais da Bíblia, Daniel e Apocalipse, apresentam assuntos pesados, difíceis. Em Apocalipse, capítulo 16, no versículo 14, 13 e 14. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos, versículo 14, são espíritos de demônios que fazem prodígios ou sinais, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. João, o discípulo de Jesus, escreveu o livro do Apocalipse. E ele disse que espíritos de demônios que têm poder para fazer prodígios vão ao encontro dos reis da terra. E ele cita, da boca do dragão, da boca do falso profeta e da boca da besta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, que são espíritos de demônios. Amigos queridos que estão me assistindo pela internet de várias religiões, e amigos que estão aqui na igreja de várias religiões, eu quero com todo amor falar sobre o que a profecia fala sobre, ou diz sobre este assunto. Nós recebemos amigos de várias partes do mundo. Já temos catalogado ali mais de 20 países que estão nos assistindo e pessoas do Brasil inteiro. Quando a Bíblia fala da boca do dragão, da boca do falso profeta e da boca da besta, são poderes sociais religiosos. Da boca do dragão, espiritismo. O espiritismo é identificado como dragão. Da boca do falso profeta, protestantismo apostatado. E da boca da besta, catolicismo. Esses 3 poderes religiosos, se hoje nós formos, e o que eu falo é com amor, preste atenção, eu vou usar a mídia para me assessorar. Se hoje eu for em uma igreja católica carismática, se eu for em uma igreja pentecostal, se eu for em uma igreja cristã renovada, os cultos são iguais. Fala-se línguas, faz-se milagres e evoca-se o poder do Espírito Santo. Que problema há nisto? E o espiritismo diretamente ligado a Satanás. Não há dúvida alguma quanto a isso, porque o espiritismo evoca os mortos. E a Bíblia fala claramente que nunca os mortos deveriam ser consultados, porque são poderes de demônios, não é de Deus. Quando há uma união chamada ecumenismo, onde o objetivo é ter um Deus, um pastor e uma religião, em Amós capítulo 3, versículo 3 diz:
poderão andar dois juntos se não houver entre eles acordo? Como pode haver a união de igrejas a não ser com acordos? E quais são esses acordos? Balizar e nivelar a pregação, aceitar o mesmo dia de guarda. Por sinal, a Igreja Católica fala claramente, e eu já apresentei isso em sermão, que as igrejas pentecostais e protestantes que guardam o domingo em homenagem à Igreja Católica. Porque a guarda do domingo é uma prerrogativa católica, não protestante. E quando existe essa união, ou este acordo, para ideias e pregações, mensagens são apresentadas na pessoa, venha onde eu estou, para você ver o milagre que eu vou fazer, o poder do Espírito Santo é destituído. E a Bíblia fala que são espíritos de demônios que têm poder para fazer prodígios, e o objetivo, de acordo com o que lemos em Apocalipse 16, é enganar. E eu vou dizer uma coisa, eu tenho meu filho que está com uma doença incurável, eu levo em um centro espírita e ele é curado, eu vou crer naquela religião ou não? Lógico. Eu tenho um outro que está com um problema seríssimo de saúde, levo em uma outra igreja, ele é curado. E por sinal, houve uma matéria nessa semana agora, a respeito de um pastor do Rio de Janeiro, que trabalha mais entre as favelas, entre os traficantes, e tem uma igreja grande, uma igreja pentecostal. E esse pastor, ele diz que ele tem poder na mão dele, ele coloca a mão na cabeça das pessoas, as pessoas caem, faz uma fila de pessoas, ele passa o paletó por cima das pessoas e as pessoas caem. E um ex-líder dele, braço direito dele, foi à imprensa e disse claramente das mentiras que existem, da assessoria que ele há com o tráfico, como ele usa as pessoas de uma forma ilícita, abusos sexuais terríveis. Então nós começamos a ver líderes conhecidos passando pelo descrédito porque usam um poder que não é de Deus para fazerem prodígios. Então, um certo dia, Satanás, diante de Deus, diz: eu então vou tocar a mão em Jó. Eu vou colocar uma doença nele. E a doença foi colocada. Aquela doença foi colocada. E hoje, quando vemos doenças de todas as formas, desde dor de juntas até alguma outra coisa, serem curadas, olhemos para a pregação, para a palavra que é usada e para aquilo que a Bíblia diz dos líderes da religião: pelos seus frutos os conhecereis. Se estiver à luz desta palavra, muito bem. Caso contrário, se não for de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus, a própria Bíblia diz: jamais verão a alva, jamais verão a volta de Jesus. Diante do que aconteceu com Jó, nós não estamos nem um pouco distantes de enfrentar a mesma realidade hoje, antes da volta de Jesus, porém de uma forma diferente. Satanás, sabendo que tem pouco tempo, desceu até nós com grande ira, e a ira é para tirar a paz dos filhos de Deus. E se Deus permitir que em sua vida ou na minha vida haja algum problema, alguma doença, a morte pegue queridos nossos de uma forma inexplicável, temos um exemplo bíblico. Jó disse claramente: nele confiarei. Eu perdi tudo, nu vim para esta terra, nu sairei dela, louvado seja o nome de Deus. E o final da vida de Jó é apresentado claramente no último capítulo. Pela fidelidade dele, Deus o curou. Pela fidelidade dele, Deus permitiu que ele tivesse o dobro da riqueza que ele tinha. Ele era o mais rico do Oriente. Analise hoje quais são os países do Oriente. O homem mais rico do Oriente tem bilhões de dólares. Jó era o homem mais rico do Oriente. Quando ele passou por essas duras provas, Deus o curou. Ele restituiu a Jó a sua riqueza. Deu a ele 7 filhos e 3 filhas, que eram consideradas, de acordo com a Bíblia, as mulheres mais belas de todo o Oriente. E Deus permitiu que ele vivesse mais 140 anos para desfrutar de todos aqueles benefícios. Querida igreja, amigos que nos assistem, a dor
a doença, a tristeza, nunca deixou de existir no ser humano. Pelo contrário, Jesus disse: no mundo você vai passar por aflições. Jesus não disse que você não teria um câncer, nem que eu não teria um câncer. Eu perdi os meus pais. Eu perdi o meu pai com câncer. Eu perdi a minha mãe em uma crise asmática. Eu perdi parentes meus, queridos meus. E eu sei que se um dia Jesus não voltar, eu estando vivo, eu vou morrer. Ou por uma doença, ou por um acidente, ou por velhice. Eu vou morrer. E nós devemos entender que a morte é uma consequência do pecado do mundo que nós vivemos. Mas que este pecado vai ser totalmente erradicado com a volta de Jesus. E a Bíblia fala de um novo céu e uma nova terra. Se você for para Apocalipse 21 e 22, João fala claramente: vinha um novo céu e uma nova terra. E Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais pranto, nem dor, nem doença, nem morte, nem coisa alguma, porque com a volta de Jesus, todas essas coisas serão passadas. Mas antes da volta de Jesus, você e eu passaremos por aflições. E sabe o que Jesus disse? Tem bom ânimo. Tenha coragem. Eu venci o mundo. Eu venci Satanás na cruz. E a vitória que eu tive do reino do mal e do reino das trevas, o reino do pecado, a vitória que eu tive, eu passo para você. Em meu nome, disse Jesus, expulsareis demônios, fareis milagres, em meu nome, quando o Pentecostes ocorreu, um pouco depois que Jesus subiu para o céu, e os discípulos, vai em Atos capítulo 2 em diante, os discípulos receberam o Espírito Santo e falaram línguas conhecidas. Falar línguas desconhecidas sem que haja tradutor não é bíblico. Ali estão 17 línguas conhecidas. Os discípulos falavam e as pessoas entendiam na língua deles. Está na Bíblia. Vai lá em Atos capítulo 2, capítulo 3. Quando eles receberam o poder do Espírito Santo, milagres foram feitos. E antes da volta de Jesus, profeticamente, antes da volta de Jesus, o Espírito Santo será derramado para aqueles que estão preparados, para aqueles que receberam o selo de Deus, para aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, está no livro de Apocalipse. Ao receber o Espírito Santo, dotados deste poder, milagres serão feitos, curas serão realizadas, dentro da profecia, e Jesus então vai voltar. Nós não podemos balizar os milagres no meu nome. Venham à minha igreja, ali eu estarei falando milagres. Não, não é assim. O poder não está em um homem, o poder está em Deus. E Deus capacita homens. Ontem, aqui na igreja, ontem, nós tínhamos um irmão que está aqui agora, aqui, com uma tremenda dor de cabeça. Uma dor de cabeça muito forte, que ele até vomitou. Estava na classe de discipulado, que o Daniel, o Rodrigo, o Paulinho estão fazendo, na classe de discipulado, uma dor de cabeça enorme, não conseguiu ouvir nada, e um outro irmão levantou e falou assim: olha, eu vou fazer uma oração para você. Eu vou fazer uma oração. Fez uma oração. Ele está me ouvindo aqui agora. Fez uma oração e a dor de cabeça passou. Isso é um milagre. Ele estava com uma enxaqueca, ele estava vomitando, ele estava mal. O poder de uma oração para curar uma enxaqueca é o mesmo poder que Deus dá à pessoa para curar outras doenças. Mas não é uma cura onde você vai ser beneficiado pela fama, ou você vai ser beneficiado pelo dinheiro, ou você vai ser beneficiado pelo orgulho. Venha onde eu estou, que o Espírito Santo está aqui, mas a hora que eu sair, ele sumiu também, ele não vem mais. Não existe isso. O Espírito Santo está na sua vida, na minha vida, não na vida especificamente de um líder. Deus dá a todos que pedem o poder do Espírito Santo. Quando Jesus foi para o céu, ele disse: vou para o Pai, mas mandarei para vós o Consolador. E o Consolador, que é o Espírito Santo, está à disposição de todos, crianças, jovens, adultos, idosos, e todos receberão poder para serem usados por Deus em uma causa que Deus aprove para si fazer. Usar você para essa causa.
E que Deus permita que nesta noite, querida igreja que aqui está, amigos que nos ouvem, que Deus permita que tenhamos o discernimento diante dos dias finais que estamos vivendo. Quando Jesus disse, cuide, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Inclusive, eu digo a você que está me visitando aqui na igreja, e você que está aí na internet, questione o que eu falei. Está gravado. Questione o que eu falei. Analise à luz da Bíblia. Analise à luz dos fatos que estão acontecendo. Por que os pastores não gostam de ser questionados em outras instâncias? Por que quando vão perguntar a eles alguma coisa, não dizem? Eu vou repetir o que eu já falei aqui, porque eu vi pela televisão. E se foi colocado na mídia, é público. R.R. Soares, respondendo uma carta. Alguém perguntou para ele a respeito de profecia. Isso foi público, no canal dele. E quando perguntaram a respeito de profecia, ele leu a carta e disse, olha, eu quero dizer aos amigos que estão me ouvindo que eu não sei responder essa pergunta porque isso ainda não foi me revelado. A revelação está à altura do seu estudo e do poder do Espírito Santo para você entender. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. E não é a oração que eu faço em público. A oração que eu faço na mídia para milhões de pessoas verem. Eu vou orar agora por você. Eu vou orar agora pela nação. Eu quero ver a vida dessas pessoas em casa. Com a família, com os filhos. O testemunho no lar. Ali está o verdadeiro poder. E então, desta forma, o poder do Espírito Santo será derramado a todos aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Quem não tem a guarda dos mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus, que é o Espírito de profecia, não são de Deus. Isto é bíblico. Não são de Deus. Que Deus abençoe na análise do estudo da palavra de Deus. William, senta aqui um pouquinho, que eu quero que você toque aquele hino para mim, que eu gosto muito. Eu sei que você não estava preparado, mas eu gosto daquele, existe uma luz, que fala sobre os anjos. Enquanto você liga o som, eu quero que a igreja pense um pouquinho, antes de ouvirmos essa música, a respeito do que foi apresentado. Deus tem poder para dar a você o Espírito Santo. De que forma você vai receber? Você vai receber no silêncio da sua casa, na oração que você faz a Deus. E o poder do Espírito Santo possivelmente não dê a você e a mim poder para fazer milagres. Não dê a você e a mim poder para fazer curas. Mas eu garanto em nome de Jesus que o Espírito Santo dado a você e a mim nos dará um poder para vencer o mal e o reino das trevas. E que o poder de Deus esteja em sua vida. E que Deus a todos abençoe. Amém. Talvez
pois ficamos presos ao mundo, não sabemos como agir. Enquanto isso, no céu, os anjos reunidos levam todos nossos anseios a Cristo Senhor. Talvez hospedemos anjos sem saber. Talvez hospedemos anjos sem saber. Anjos sem saber. Deixa eu segurar sua mão, levá-la a Canaã. Deus o guiará a um novo lar. Deixa eu segurar sua mão, levá-la a Canaã. Deus o guiará a um novo lar. Esse hino tão bonito, tão tocante, como Deus é maravilhoso. Eu não havia combinado nada com William. Na primeira parte do que ele cantou, diz: existem mistérios que eu não posso explicar. Como tolo eu sou, eu preciso ter fé para aceitar. Na primeira parte do hino, não é? William diz: existem mistérios que nós não sabemos explicar, e Deus é maravilhoso, e aquilo que está ao nosso alcance nesta noite Ele nos deu. Querido e bom Deus, muito obrigado pelo Teu grande amor, muito obrigado por Tua misericórdia, pela forma tão linda com que Tens conduzido a nossa vida. Aqui estão amigos queridos que voltam agora para casa, outros tantos que nós não sabemos exatamente aonde estão, que nos ouvem, nos assistem pela internet. Aonde estiverem agora, recebam o teu abraço, recebam o conforto de Deus. Aqueles que estão doentes, tristes, amargurados, o bom Deus os visite neste momento, dê o alívio, dê a paz, dê a cura. Nós cremos em milagres, nós cremos no teu poder, mas todos eles, ao serem feitos, exclusivamente o nome de Deus seja louvado e engrandecido. Que o assunto desta noite cause uma profunda reflexão em nossa vida, e que ao voltarmos para casa nenhum mal nos aconteça. Tenhamos uma boa semana. As bênçãos de Deus, todas elas à nossa disposição estejam. Livre-nos do mal, perdoe os nossos pecados, tire a nódoa do engano, da mentira da nossa vida, e promova pelo teu poder e através dos teus anjos uma atmosfera de paz. Pois em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, suplicamos e agradecemos. Amém. Nesta ocasião, agora que nos despedimos, possamos ser como Jó, que falava de Deus o que era certo. Que da mesma forma possamos proceder. E terminando a nossa transmissão, para você, amigo internauta, que Deus te abençoe. Aonde você estiver agora, receba a bênção de Deus, a cura em sua dor emocional, psicológica, familiar, física. E aos amigos que aqui estão, o nosso abraço. Eu estou à porta para dar um abraço em todos. Que Deus abençoe.